Nos próximos capítulos da novela Mulheres Apaixonadas, Estela inicia a conversa mencionando que não entra em um confessionário há muito tempo, desde sua primeira comunhão aos 12 anos. Ela reconhece que a última vez que esteve em uma igreja foi em ocasiões sociais, como casamentos e missas de sétimo dia, mais para ser vista do que para rezar. No entanto, ela afirma acreditar em Deus e rezar em momentos de desespero. Pedro comenta que muitas pessoas não sabem agradecer, apenas sabem pedir, mas se Estela fizesse uma lista de todas as bênçãos concedidas por Deus, ela veria que tem muito mais a agradecer do que a pedir. Estela concorda e reconhece que tem uma vida boa, com dinheiro e pessoas ao seu redor prontas para servi-la. Ela dá festas badaladas e conhece pessoas importantes e influentes. No entanto, ela se sente vazia, apesar de todos esses prazeres e da atenção que recebe. Ela revela que perdeu o pai, a mãe, o marido e os filhos, mas ainda possui dinheiro, beleza e seu corpo. Mesmo assim, ela se sente profundamente infeliz e vazia. Hilda expressa sua preocupação com Helena, dizendo que não tem conseguido dormir bem depois de tudo que aconteceu e que está preocupada com ela. Helena responde que ainda não voltou a falar com a pessoa mencionada. Hilda questiona se Helena vai deixar as coisas ficarem assim e afirma que ela não pode deixar um casamento de tantos anos desmoronar dessa maneira sem lutar. Helena responde que está cansada e que é melhor as coisas ficarem como estão, cada um no seu canto. Maria pergunta se há mais alguma coisa, mas Helena recusa. Em seguida, Lucas entra na conversa e cumprimenta Hilda e Helena. Lucas comenta que teve um pesadelo e Hilda sugere que um bom café da manhã pode curar isso. Hilda oferece comida para Lucas, mas ele pede para falar com o pai. Helena explica que o pai viajou e Lucas pergunta em qual hotel ele está para ligar. Helena diz que ainda é cedo e sugere ligar mais tarde. Em seguida, Sônia entra na conversa e cumprimenta Helena. Ela explica que está indo ao pediatra e Lucas pergunta se pode ir junto. Helena responde que já tinham combinado de almoçar e passear juntos. Sônia menciona que Jeremias vai levá-la e que Lorena emprestou o carro. Lucas sugere ir com Sônia e depois almoçar com a mãe. Hilda oferece levar Lucas para ver Sérgio e Leandro jogando vôlei na praia, mas Lucas recusa. Hilda comenta sobre Lucas não gostar de ser chamado de Luquinha e Helena ri. Sônia se despede e Helena pede para ela ter cuidado. Hilda brinca chamando Lucas de Lucão e faz cócegas nele, o incentivando a rir. Luciana chega à casa de Teófilo e pergunta se é o apartamento 701. Teófilo confirma e reconhece Luciana como filha dele. Ela pede para fazer uma surpresa para ele e entregar o café da manhã. Teófilo autoriza e diz que está tomando banho. Luciana agradece e entrega o café na porta. Teófilo abre a porta e fica surpreso ao ver Luciana. Ela lhe deseja bom dia e lhe entrega o café da manhã caprichado, junto com uma rosa. Teófilo agradece e comenta que deu uma rosa parecida para Helena há alguns dias. Luciana pergunta como ele está e se quer conversar. Teófilo responde de forma vaga. Luciana reafirma seu amor por ele e oferece apoio. Teófilo aceita o café da manhã com ela e elogia a surpresa. A conversa continua com um clima afetuoso entre pai e filha. Leopoldo expressa sua frustração com a demora em resolver um problema no Sindicato dos Artistas e sugere que eles vão até lá. Flora menciona que Carlão havia prometido resolver o assunto, mas Leopoldo comenta que isso não tem acontecido. Em seguida, Irene cumprimenta a todos, e Leopoldo pergunta se Carlão está dormindo. Irene confirma que ele está dormindo, porque foi dormir tarde. Zilda elogia um pão quentinho, e sugere passar manteiga nele. Flora comenta que Doris é quem gosta desse tipo de pão, mas ela não come devido ao seu intestino. Zilda menciona que Doris acordou cedo, e já estava saindo quando ela chegou. Leopoldo e Flora se surpreendem com a informação sobre Doris. Irene responde que Doris está trabalhando, e lembra que ela tinha um compromisso com Estela cedo pela manhã. O diálogo termina com um silêncio e Irene expressando um som de desaprovação. Alzira expressa sua preocupação com os padres Pedro e Eládio continuarem usando um carro velho, que recentemente quebrou no túnel.
Ela considera isso perigoso e sugere organizar uma quermesse como forma de arrecadar fundos. Outra mulher sugere fazer uma rifa e conseguir um bom prêmio para sortear. Alzira concorda, mas destaca que o prêmio precisa ser bom, pois um carro, mesmo de segunda mão, custa dinheiro. A ideia de pedir doações durante as missas é mencionada, mas Alzira comenta que o padre Pedro não aprova essa prática. Outra mulher sugere que alguém da comunidade possa fazer uma doação. Alzira ressalta que seria bom se aparecesse uma alma caridosa para ajudar. O trecho termina com um riso curto. Estela confessa ao padre Pedro que está apaixonada por ele, mas ele a orienta a esquecer esse sentimento, pois ele é um sacerdote e tem uma vocação. Estela expressa sua frustração e afirma que não quer outra pessoa, apenas o padre. No entanto, Pedro reforça que não pode corresponder ao seu amor e a aconselha a encontrar alguém que a ame. Pedro absolve de seus pecados e encerra a conversa, deixando Estela desolada. Alzira e outros estão tentando encontrar uma maneira de conseguir dinheiro extra para Pedro trocar de carro. Eles sugerem pedir uma colaboração nas missas, mas Pedro não acha uma boa ideia, pois os fiéis já ajudam como podem. Alzira comenta que os fiéis poderiam ajudar mais do que já ajudam. Pedro pede que eles pensem em outra coisa e avisa que precisa sair para uma reunião na Associação dos Moradores. Alzira diz que vai direto para casa e que se encontrarão na hora do almoço. Pedro se despede. Sergio cumprimenta Heloísa, mas ela não quer que ele encoste nela. Sergio pergunta o que aconteceu dessa vez, e Heloísa o chama de traidor, e diz que ele também perde a memória de forma conveniente. Sergio pergunta sobre Antonieta, e Heloísa questiona quem é Antonieta. Sergio diz que pensou que estava sonhando, e Heloísa comenta que ele estava sonhando com uma pessoa chamada Antonieta. Sergio tenta lembrar e diz que Heloísa o acordou gritando. Heloísa pergunta quem é Antonieta, e Sergio afirma que não sabe, pois era apenas um sonho. Heloísa diz que queria ver se ele estivesse sonhando com outra pessoa, chamando pelo nome e sussurrando. Ela menciona que vai sonhar com um homem chamado Gustavo e demonstra como irá chamá-lo no sonho. Sergio pergunta quem é Gustavo, e Heloísa responde que não faz ideia, mas que ela vai sonhar com ele de qualquer maneira. Sergio concorda e diz que está bem. Marina está conversando com Diogo sobre algumas garotas do hotel, que estão demonstrando interesse nele. Ela comenta que está percebendo a maneira como essas garotas o olham, e pergunta se ele vai negar. Diogo admite que elas realmente olham para ele, mas diz que não é culpa dele, e que não pode impedir as pessoas de olharem para ele. Marina brinca com Diogo sobre ele gostar da atenção e se sentir atraente. Diogo brinca de volta e pergunta se está satisfazendo o desejo dela. Marina responde de forma descontraída. Em seguida, Luísa e Daniele chegam e cumprimentam Diogo. Marina os apresenta e menciona que está grávida. Elas conversam brevemente sobre o casamento de Marina e Diogo, e Luísa pergunta quando o bebê nascerá. Marina responde que ainda vai demorar um pouco, mas que está bem segura lá dentro. Daniele brinca sobre Marina ficar uma bola por comer pão, mas Marina não gosta do comentário. Elas se despedem, e Marina comenta que essas garotas não têm nada na cabeça. Diogo responde que não sabe quem são elas, pois nunca viu seus rostos, provavelmente porque as luzes do quarto estavam apagadas. Marina o repreende de forma provocativa. Diogo diz que não se importa com as outras garotas e Marina comenta sobre uma loira oxigenada, que disse que ela ficará uma bola. Diogo responde de forma exaltada, dizendo que a mãe da loira é que ficará uma bola. Estela expressa seu gosto por olhar para ele e ouvir sua voz, mesmo que ele diga que ela não tem a menor chance. Ela admite que provavelmente será infeliz pelo resto da vida e acredita que sempre se envolve com as pessoas erradas e faz as coisas erradas. Doris tenta tranquilizar Estela, dizendo que eles vêm a esta vida para serem felizes e darem muitos beijos. No entanto, Estela se sente resignada e acredita que nunca será feliz. Elas discutem porque alguém decidiria se tornar padre, e Estela admite que não tem ideia. Silvia reclama com Marta por demorar a aparecer, dizendo que achou que teria que enviar um convite formal para ela.
Marta responde dizendo que está aborrecida com a situação envolvendo Cláudio e uma menina, e que pediu desculpas a ele, mas ele está irredutível. Silvia pergunta se Marta acredita que esse relacionamento vai adiante, e Marta responde que sim, que acha que Cláudio está apaixonado. Ela menciona que não sabe com que intenção a menina contou a ele o que ouviu Marta dizer. Silvia comenta que a intenção da menina é colocar Cláudio do lado dela e não do lado de Marta. Marta se lamenta dizendo que é seu único filho e que a relação deles nunca foi esplendorosa, mas agora ele está distante e monossilábico com ela. Marina aparece e cumprimenta Marta, e Silvia reclama com ela por estar falando sobre essas porcarias novamente. Marina responde com humor, e Marta comenta sobre seus desejos durante a gravidez, mencionando que chegou a pedir caldo de cana. Marina se surpreende e diz que não acredita. Marta brinca dizendo que nem ela acredita, e que nunca mais na vida tomaria caldo de cana. A conversa continua com comentários sobre desejos estranhos durante a gravidez. Pérola começa a cantarolar, e depois há uma pausa musical. Em seguida, Alcides cumprimenta a Dona Lorena, e ela pede champanhe antes do almoço. Alcides comenta que champanhe não tem hora, e Lorena concorda com um riso curto. A música volta a tocar, e Teófilo sugere fazer uma pausa. Pérola concorda e chama a Lorena. Eles conversam brevemente, e Ataulfo elogia Lorena, provocando uma reação divertida dela. Teófilo cumprimenta Lorena, como minha irmã, e pergunta como ela está. Lorena pergunta se alguém acompanha, mas Pérola se recusa e decide esperar. Lorena menciona Jairo, e Ataulfo comenta que ele está cada vez mais malcriado. Lorena se despede de todos e Teófilo suspira. Lorena pergunta como eles estão, e Teófilo responde que estão indo. Lorena menciona uma possível separação e sugere que Helena vá para Petrópolis. Teófilo pergunta se Helena aceitou, e Lorena responde que ela vai pensar e pedir ajuda a Hilda para cuidar da casa. Teófilo sugere sair com Lucas para conversar sobre a separação, mas Lorena acha precipitado. Ela sugere que ele invente uma viagem e depois converse com Lucas se a separação realmente acontecer. Teófilo concorda, e Lorena expressa sua preocupação com Lucas e a importância de ser sincero. Teófilo assegura que vai proteger Lucas da melhor maneira possível. Lorena menciona que ele tem um segredo, e Teófilo pigarreia. Eugênio confronta Estela sobre a contratação de uma nova secretária chamada Doris. Eugênio fica chateado ao descobrir que todos no hotel já sabiam da contratação, menos ele. Estela tenta acalmar Eugênio, dizendo que não está substituindo e que precisa de uma nova secretária. Eugênio se sente desprezado, afirmando que cuida de Estela e faz tudo por ela. Estela reconhece o amor de Eugênio, mas explica que a contratação de Doris não tem relação com seus sentimentos por ele. Ela diz que Eugênio continuará trabalhando como sempre fez, e que Doris será uma espécie de acompanhante para ajudá-la durante a festa que foi adiada várias vezes. Eugênio questiona se Doris será uma acompanhante melhor do que ele, insinuando que ele não é mais suficiente. Estela pede para Eugênio entender sua necessidade e se concentrar na festa. Eugênio fica preocupado se ele e Doris serão os únicos responsáveis pela festa. Estela responde com um riso curto, confirmando que Eugênio e Doris serão os responsáveis, e pede a ele um tempo sozinha para pensar, enquanto sugere que ele vá namorar ou passear. Eduíges está na rua, quando Cláudio se oferece para dar uma carona. Eduíges recusa alegando que não costuma aceitar caronas de estranhos. Cláudio afirma ter quase certeza de que a conhece, mas Eduíges não cai na cantada. Cláudio tenta sugerir que eles fujam juntos para uma praia deserta, mas Eduíges responde que seria ela, Cláudio e seus filhos. Cláudio brinca dizendo que o carro é grande o suficiente para todos. Eduíges ri e pergunta se ele tem certeza, já que seus filhos vão fazer muita bagunça. Cláudio não se importa, e a convida novamente para entrar no carro. Lorena confronta Theo sobre a necessidade de conversarem e se apoiarem como irmãos. Ela menciona que Helena tem suas irmãs para recorrer e se fortalecer, enquanto Theo tem Heloísa, que está dificultando as coisas.
Lorena argumenta que Heloísa não tem nada a ver com a separação deles, pois o casamento já estava em crise. Ela ressalta a importância dos irmãos em momentos difíceis e expressa o desejo de ajudar Theo, mesmo sabendo que seus conselhos podem não ser eficazes. Lorena lamenta a falta de transparência e segredos que cercam Theo, alertando para os perigos dessa situação. Vida, a filha de Lorena, interrompe a conversa para informar que Theo está esperando por eles. Lorena reluta em falar com Theo, mencionando o incidente em que deu um beijo em Expedito. Eles concordam em ir almoçar juntos em um restaurante próximo, enquanto Theo decide guardar seu saxofone antes de encontrá-los. Lorena pede a Vida que lhe conte o que o pai disse, mas a cena termina antes que ela possa ouvir a resposta. Cláudio quer que Eduíges vá à sua casa novamente, quantas vezes for necessário. No entanto, Eduíges acredita que não é preciso. Cláudio argumenta que é a sua casa, onde ele vive, dorme e tem suas coisas, e por isso é preciso. Eduíges sugere evitar encontros desse tipo com a mãe de Cláudio, pois acredita que isso só pioraria as coisas. Cláudio afirma que nada vai piorar, pois nada está ruim, e diz que é o dono da sua própria vida, trabalha, ganha seu dinheiro e é um adulto. Ele declara que sabe o que quer, e o que quer é Eduíges. Eduíges expressa o desejo de que Cláudio não entre em conflito com sua mãe, pois isso só faria com que ela fique ainda mais contra eles. Cláudio afirma que não está procurando briga, apenas acredita que a mãe não deve se intrometer em sua vida. Ele acredita que até certo ponto os pais devem aconselhar e orientar os filhos, mas como ele é um homem, não quer que sua mãe o veja apenas como um eterno moleque, dizendo que é bom, o que é certo, e o que não é. Eduíges pede a Cláudio para parar de falar e sugere que ele a beije. Cláudio relembra que uma vez ela disse que beijo não se pede, se rouba. Eduíges pergunta se é verdade, e a música começa a tocar, sugerindo que ele venha roubar o beijo dela. Eleonora está tentando convencer Frederico a fazer uma visita a um rapaz chamado Fred. Frederico reluta, dizendo que mal conhece o rapaz, e não vê motivo para fazer a visita. Eleonora argumenta que Fred é irmão de Marcinha, amiga de escola de Frederico, e que é importante se aproximar da família de Marcinha, para garantir um futuro promissor. Eleonora menciona que o Dr. César, um médico influente, poderá ajudar Frederico quando ele terminar a faculdade de medicina. No entanto, Frederico rebate, dizendo que não tem interesse em fazer medicina e que Eleonora não deve decidir com quem ele deve sair ou ser amigo. Eleonora insiste que está preocupada com o futuro de Frederico e que suas experiências de vida lhe dão mais conhecimento. Frederico revela que está considerando fazer educação física devido ao seu interesse em natação. Eleonora tenta convencê-lo de que a educação física é diferente da natação e que ele deveria ouvi-la. Frederico, no entanto, pede para conversarem depois e sai. Eleonora fica frustrada e respira profundamente. A cena termina com um suspiro de Frederico. Matilde expressa preocupação em colocar a cabeça de Rodrigo em ordem, sugerindo uma viagem para sair do Rio, talvez até do Brasil. Rodrigo hesita, temendo que uma mulher esteja dentro de sua casa quando ele voltar. Márcia assegura a ele que não estará lá. Rodrigo expressa desconfiança em relação a Márcia, acusando-a de ter se aliado aos outros. Márcia acha que Rodrigo está sendo injusto com ela. Matilde intervém, pedindo para não começarem a discutir, e afirma estar ali para tentar chegar a um entendimento. Rodrigo questiona se é justo que ele se case tão pouco tempo após a morte da mãe, argumentando que precisa cuidar do que era dela. Márcia enfatiza que a mulher em questão não quer nada que pertencia à mãe e está apaixonada pelo pai. Ela acredita que o que está faltando na vida de Rodrigo é amor. César agradece por algo não especificado. Cecília pede licença, e Passos é mencionado. Laura informa que está indo embora mais cedo, e César pergunta se ela não está se sentindo bem. Ela responde que está apenas um pouco indisposta e convida César para passar em sua casa depois. César comenta que sua mãe está visitando Rodrigo, e que ele as levará para casa antes de conversarem novamente. Laura diz que está procurando o apartamento que César pediu, e que depois fará uma lista dos melhores.
Eles se despedem com um estalo de beijo e César chama por Laura. A cena é acompanhada por música. César diz para Laura não se sentir culpada por nada, e Laura afirma que se ele estiver ao seu lado, ela nunca se sentirá culpada. Eleonora bate na porta procurando por Fred. Fred responde que está tomando banho. Eleonora informa que vai sair por um tempo, mas não demorará, e que Selma está na cozinha passando roupa caso precise de algo. A cena é acompanhada por música de suspense. Em seguida, há sons de zíper sendo aberto e mais música de suspense. Fred pergunta quem mexeu em suas coisas, e Eleonora nega ter feito isso, mas Fred insiste que viu. Eleonora explica que tropeçou em uma mochila que estava no chão e pergunta o que a touca está fazendo com ele. Fred reage de forma irritada, dizendo que ela não tinha nada para mexer em suas coisas, e menciona que a touca pertence à professora Raquel e que ela esqueceu na escola. Eleonora comenta de forma ambígua antes da cena terminar. Leandro e Sérgio estão conversando sobre suas esposas e a situação em seus casamentos. Leandro menciona que estava com vontade de ir ao teatro, mas sua esposa, Hilda, o arrastou para casa. Sérgio comenta que sua esposa, Heloísa, também está enchendo a cabeça da Helena, provavelmente sobre algum assunto relacionado ao casamento. Leandro brinca dizendo que Sérgio está reclamando de sua esposa, mas na verdade Hilda deve estar fazendo de tudo para salvar o casamento. Sérgio concorda e conta a Leandro que sua esposa brigou com ele porque mencionou o nome de uma mulher em um sonho. Leandro fica curioso e pede mais detalhes sobre o sonho, mas Sérgio diz que não se lembra com quem era o sonho e que Heloísa o acordou perguntando quem era a tal fulana. Leandro acha tudo isso uma loucura, mas Sérgio confirma que é verdade. Leandro pergunta se era um sonho erótico com alguma mulher do escritório ou da praia, mas Sérgio não tem certeza. Sérgio comenta que a situação com Heloísa está cada vez pior e que ela volta a falar sobre ter filhos. Leandro diz que as mulheres mentem muito para fisgar os homens, e que não temos poder de decisão nessa questão. Ele aconselha Sérgio a tentar convencer Heloísa com carinho. Sérgio concorda. Hilda, Sônia e Heloísa estão conversando sobre ser mãe e a possibilidade dos homens engravidarem. Hilda comenta que ser mãe é uma dádiva, e que os homens morrem de inveja disso. Sônia menciona que leu em uma revista sobre experiências para homens engravidarem, o que gera risos. Hilda acredita que isso é impossível, e que os homens nunca poderão tirar essa dádiva das mulheres. Heloísa expressa seu desejo de ver um homem engravidar, mas Hilda diz que os homens não aguentariam, já que reclamam de qualquer coisa. Elas discutem sobre a dor do parto e Sônia menciona que as mulheres de hoje não sentem mais dor. Elas compartilham suas experiências como mães e Helena fica em dúvida sobre aceitar uma sugestão de Lorena de viajar, mencionando seu filho Lucas. As personagens discutem sobre quem cuidará de Lucas na ausência de Helena, e Hilda e Heloísa se oferecem para ajudar, mas Hilda desencoraja Heloísa por ser estressada. Helena decide desistir de viajar e Hilda tranquiliza, dizendo que alguns dias na casa de Lorena em Petrópolis resolveriam qualquer problema. A cena termina com Helena explicando para Lucas que ela vai viajar e que conversarão quando ela voltar. Eleonora chama por Fred, informando que o jantar está na mesa. Ela procura por ele, mas não o encontra. Enquanto isso, uma música de fundo toca suavemente. Em seguida, a campainha toca. É Fred na porta da casa de Raquel. Me fala, você gosta da novela Mulheres Apaixonadas? Quais personagens você mais gosta? De que cidade você está assistindo a novela da Globo? Antes de ir embora, não esqueça de curtir o vídeo e também se inscrever no canal.